entrando aí online na sua casa, através dos Instagrams, através do Facebook. Sejam todos bem-vindos aqui à Missão Apostólica Church, na nossa transmissão online. Glória a Deus, aleluia. Nós já tivemos um momento aí do nosso louvor, um momento de adoração, um momento das nossas orações, iniciando o nosso culto. Nós vamos passar agora nesse momento para a ministração de dízimos e ofertas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Logo mais, o apóstolo Douglas já entrará com a palavra e vai ser uma bênção. Vou ser bem breve aqui, vou falar bem breve, porque eu não tenho que ficar fazendo muita resenha, né? Aqui a palavra do Senhor, em Salmo de número 121, vai nos dizer assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará, nem dormirá aquele que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. De dia o sol não te ferirá, e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, e Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Glória a Deus, né? Nos dias que nós estamos vivendo atualmente, nós só temos que clamar pelo socorro que vem do Senhor. Às vezes as pessoas me perguntam e falam para mim assim: apóstola, o que eu faço? Eu já não sei mais o que fazer da minha vida financeira. Eu estou desempregado, eu estou falido, eu estou vivendo um momento difícil. O que eu faço? Eu falo para essa pessoa: eleve os seus olhos para o monte, dele virá o teu socorro. Quem está nos altos céus olhando para a tua vida, cobrindo você e a tua casa, você e a tua família, todos os dias, guardando a tua entrada, guardando a tua saída, é o Senhor. Ele não quer saber se você é uma pessoa que oferta pouco, oferta muito, se você dizima ou não. O Senhor, Ele nos dá a cobertura dele gratuitamente. O Senhor não cobra nada para cuidar de nós. O Senhor guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída. O Senhor nos livra no dia mal. Ele dá os livramentos todos os dias para nós. Todos os dias, quando nós vamos nos deitar, nós agradecemos ao Senhor e falamos a Ele: Senhor, muito obrigada pelo dia que o Senhor me deu. Muito obrigada pela força de trabalho. Muito obrigada pela saúde. Muito obrigada pela disposição. Muito obrigada pelo suprimento que o Senhor deu hoje. Isso é fato. O Senhor nos dá gratuitamente. Mas o Senhor também, Ele estabelece as igrejas aqui na terra, para que nós, servos do Senhor, possamos cuidar e amparar a sua vida, para que nós, incansavelmente, sempre tenhamos uma palavra de poder, uma palavra de autoridade. Talvez você esteja me perguntando: tá bom, apóstola, mas se o Senhor não cobra nada para cuidar de nós, por que os pastores pedem dinheiro? Amados, os pastores pedem dinheiro por quê? Porque nós estamos num mundo que o dinheiro atende a todas as coisas. As igrejas, elas precisam ficarem abertas. As igrejas precisam pagar água, luz, internet, telefone, precisa
pagar manutenção, tudo precisa de recursos. Por isso que nós falamos para vocês: ofertem, sejam dizimistas, sejam ofertantes. É que vocês, muitos falam assim: mas tem pastores que falam que se você não ofertar, você não vai receber nada em troca. Não, não é isso. Nós sempre vamos atender, sempre vamos orar. Se a pessoa é ofertante ou não, nós sempre vamos atender. Mas nós pedimos sempre a colaboração para que as igrejas estejam abertas, para que os meios de comunicação cheguem até vocês. Quisera eu, se eu pudesse falar assim: olha, amados, eu não preciso de nada, a igreja não precisa de recurso algum, porque nós conseguimos recursos que vieram do céu. Apareceu a conta da internet totalmente paga, apareceu a conta de luz paga, apareceu a conta de água paga, apareceu o aluguel pago, apareceu a roupa dos pastores paga, apareceu o suprimento dos pastores andar de carro, com gasolina, com Uber, tudo pago. Oh meu Deus, envia um anjo que faça isso por todos nós, por todos os pastores da terra. Nós pedimos isso ao Senhor. Senhor, envia supridores, Senhor, envia anjos. Às vezes acontece um ou outro milagre desse. Ai, apóstolo, mas você está falando que às vezes acontece? Às vezes acontece. Às vezes não acontece. Às vezes é do tempo do Senhor. Mas o que eu quero te ensinar hoje é quando você é abençoado por determinado ministério, o mínimo que você pode fazer em gratidão, agradecer entregando o seu dízimo, entregando a sua oferta. Por quê? Porque você é obrigado? Não, você não é obrigado a nada. Nenhum pastor, pelos que eu conheço, nunca obrigaram ninguém a ser dizimista, nunca obrigaram ninguém a ser ofertante. As pessoas são porque elas amam a Deus, elas entendem que Deus deixou sabedoria aos homens para escreverem na sua palavra, a palavra revelada, que é a Bíblia, ensinamentos. E através dos ensinamentos, está lá escrito em Malaquias 3:10 e tantos outros versículos, tantos outros capítulos, que falam acerca de dízimo. Abraão, lá logo nos primórdios, Abraão entendeu que era dízimo. E Abraão foi um dos primeiros homens, aliás, foi o primeiro homem da Bíblia que entregou os seus dízimos. Abraão entregou o dízimo de tudo que ele possuía. Ele não entregou apenas o dízimo de um trabalho, ele entregou o dízimo de tudo que ele possuía. Então, se Abraão é tido como herói da fé, pai da fé, quem somos nós para dizer ao contrário? Se ele foi o primeiro homem a ser dizimista, nós temos que aprender com pessoas que deram certo. Abraão, ele foi pai de uma grande nação. Ele escreveu uma história diferenciada nessa terra. Então, portanto, eu falo para você hoje: seja dizimista, seja ofertante, faça a sua parte. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, e essa pessoa disse que a empresa que ela trabalha está correndo sério risco de ser mandada embora. Aí eu falei para ela: minha amada, você só não foi mandada embora ainda porque você tem uma cobertura sobre a sua vida. Ela é dizimista nesse ministério. É uma das poucas dizimistas que nós temos. E ela falou: eu estou correndo risco de ser mandada embora. Eu falei assim: não vai ser, porque em nome do Senhor Jesus você é uma pessoa dizimista, ofertante. E ainda que você saia desse emprego, Deus vai te colocar num patamar maior, num emprego muito melhor, porque o Senhor não desonra aqueles que honram a Ele. Então, eu falei dessa maneira para ela. E assim como eu falo para muitas outras pessoas que são dizimistas, são ofertantes,
que têm o coração grato a Deus e entregam o seu melhor. Eu me lembro de várias vezes que eu não deixava aliás, não deixo ainda, né? Nunca deixei de entregar uma oferta, nunca deixei de entregar o meu dízimo, porque eu sempre fui fiel a Deus. Então, nessa noite, você que está aqui, se quiser envelope, o apóstolo Douglas vai entregar o envelope, em nome de Jesus. E pode entregar, apóstolo, os envelopes, por favor, em nome de Jesus. Entrega o meu aqui também. Agora, se você não desejar entregar no envelope, nós temos aí a nossa chave Pix. A nossa chave Pix do banco é 712.doe@gmail.com. Você pode entregar sua oferta no Pix, tá bom? Seja um ofertante, seja um dizimista, eu vou orar pela tua vida. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, todos aqueles que nessa noite estão entregando seus dízimos, as suas ofertas. Pai, prospera 30, 60, 100 por um, as ofertas dos teus filhos. Meu Deus, eu creio no sobrenatural, eu creio no milagre. Abre portas onde não há portas. Dá o excelente, seja o socorro na vida dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, eu creio, Pai, que eles vão viver o melhor desta terra. Em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor. Hoje nós teremos, pode recolher a bolsa. Nós teremos aqui hoje, espera só um minutinho. Hoje nós teremos a ministração aqui nessa campanha com o pastor Israel Moura. Orem pela vida dele, está enfermo, não pôde comparecer nessa agenda, mas em nome de Jesus nós vamos continuar, né? Então hoje o apóstolo Douglas vai ministrar a palavra. Pode vir, meu amor. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Aleluia. Hoje é o quinto dia da campanha, né? Isso, é o quinto dia. Quinto dia da campanha, Isaías 61, ok? Eu vou ler aqui o versículo tema. Nós vamos estar orando em nome de Jesus. Isaías 61, verso 1 diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e porque o Senhor me ungiu para pregoar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a proclamar em liberdade aos cativos e pôr em liberdade aos algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor. No dia da vingança do nosso Deus. Consolar a todos os que choram, e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aleluia. Vamos estar orando. Só nos consagramos a Ti, Pai, esse tempo, esta palavra, Senhor. Repreendemos, Pai, todo valente que se levanta, Pai, toda esta obra. Em nome de Jesus, Pai, da tua unção, do teu poder, Pai. Repreendemos todo o levante do inimigo. Em nome de Jesus, Pai, da tua unção, Pai, sobre esta casa. Abençoa cada um que nos assiste pelos quatro cantos do mundo. Cada um que presente, em nome de Jesus, Pai, a tua graça, o teu poder, Pai. Aleluia. Nós te adoramos e te glorificamos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, amém? Aleluia. E aqui é uma palavra profética do profeta Isaías, já falando sobre o ungido do Senhor, aquele que traria as boas novas, aquele que veio para pregoar
o ano aceitável do Senhor, né, para trazer a palavra, para trazer a salvação aos homens, né? E no livro de João, no capítulo 3, o Senhor ele fala sobre a missão do Filho do Homem. Lá no capítulo 3, a partir do verso 16, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidos as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. E aqui, o próprio Jesus dizendo as suas palavras, né, sobre o amor de Deus ao mundo, a oportunidade que o Senhor deu para os filhos dos homens, né? Só que mesmo o Senhor, ele estendendo o seu amor para os homens, a Bíblia fala que a maioria dos homens, eles amaram mais as trevas, ou seja, ele quer dizer amar as trevas, eles ficaram apegados mais aos prazeres da carne, mais às coisas materiais, mais aos prazeres desse mundo, mais ao que é material, né? E eles rejeitaram o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, que veio trazer a luz, não a luz artificial, não a luz das estrelas, a luz do sol, mas ele veio trazer a luz da eternidade. Ele veio trazer a luz, né? A luz que resplandece nas trevas. Por isso, como ele disse, todo aquele que nele crê não está condenado. Ele veio tirar a condenação do pecado e da morte, a qual todo ser humano nasce debaixo dessa condenação, nasce debaixo do jugo do pecado, nasce debaixo de uma sentença, a sentença da morte. Se a pessoa ela passa desse mundo para a eternidade, ela morre sem ter conhecido o unigênito Filho de Deus e sem ter tido a libertação, né, dos cativeiros das trevas, ela tem a sua vida já julgada, condenada para o inferno. Então, a palavra de Deus, ela foi escrita não para o crente, não para aquele que vai para a igreja. A palavra de Deus, ela foi escrita para todo ser humano, né, que respira debaixo da terra. E nós vemos aí que o mundo em que nós vivemos chegou aí a um patamar de mais de 8 milhões, né? 8 bilhões de habitantes na Terra. Então, nós temos aí os países mais populosos do mundo, como a China, como a Índia, como muitos outros países aí superpopulosos, né? E nós vemos também grandes multidões de pessoas, e todo dia tem gente nascendo, todo dia tem gente morrendo. E quantas pessoas morrem sem conhecer o Evangelho? Quantas pessoas elas estão perecendo sem conhecer, né, sem conhecer o autor e consumador da palavra? Lá no livro de Lucas, no capítulo 7, lá no versículo 18, a palavra diz assim, ó: todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Né? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vistas a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu: ide, anunciar a João o que vistes e ouvistes: os cegos veem,
os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Amém? E aqui Jesus Cristo, ele estava lá realizando a sua missão. E aí João, né, o apóstolo João, antes de ser apóstolo, ele enviou 2 mensageiros. Quando ele ficou sabendo, né, que havia um homem que estava realizando sinais, prodígios, maravilhas, que havia um homem que estava pregando uma doutrina diferenciada. E ele mandou 2 mensageiros para saber, para perguntar: é você o Messias? Ou você é apenas mais um dos profetas? Ou nós temos que ainda aguardar a vinda do Messias? Você vai profetizar que o Messias virá? Só ele sabe o que Jesus fez. Jesus não respondeu para eles, Jesus mostrou para eles. E aí a palavra fala que lá no verso 20, quando os homens chegaram juntos dele, disseram a João: enviou-nos para te perguntar, e tu, aquele que estava por vir, ou esperaremos outro? E naquela mesma hora, Jesus começou a curar muitos de moléstias, flagelos, expulsava demônios, dava vistas aos cegos. Então, sabe o que Jesus fez? Ele demonstrou. Ele começou a curar, começou a levantar paralítico, começou a curar enfermo, começou a curar de cegueira, começou a expulsar demônios, espíritos imundos. E a chamada do Evangelho, a chamada da igreja, é pregar o Evangelho, libertar os enfermos da enfermidade, curar os doentes, libertar os cativos, ressuscitar os mortos e anunciar-lhes o Evangelho da salvação. Essa é a missão da igreja hoje, ao qual o Senhor nos enviou. E Jesus, ele seguiu mostrando. E aí quando aqueles homens contemplaram tudo aquilo que Jesus fez, porque Jesus podia muito bem falar: é o seguinte, eu vim para fazer isso. E os caras vão ficar ali parados. Já ouvimos falar isso de tanta gente. Já ouviu um monte de gente falar isso. Como Jesus sabia que eles já ouviram falar, um monte de gente ficou só no blá blá blá, ele mostrou na prática. Ele mostrou na prática o que ele veio fazer. Jesus Cristo, ele mostrou na prática, né? Não na teoria, não simplesmente por vãs palavras, mas ele mostrou em ação, porque o Evangelho, ele é demonstração de poder. A Bíblia fala que o Evangelho é demonstração de poder, e nós presenciamos essa demonstração de poder quando nós ficamos lá quase um mês visitando o nosso irmão Alex, né, que agora, graças a Deus, ele está de alta. Ele está agora em recuperação na sua casa, né, que ele fez uma cirurgia para retirada de pedras. E quando nós estávamos ali visitando aquele hospital, muitas pessoas ali, nós pregamos o Evangelho, nós oramos, nós fizemos atos proféticos ali, muita gente foi curada, muita gente recebeu libertações, receberam curas, receberam uma palavra, receberam pessoas que estavam paralisadas numa cama. Nós orávamos num dia, no outro dia aquela pessoa estava de pé já andando para cima e para baixo, e no outro dia ela tinha alta, sabe, de forma assim, muito rápida. Então, a gente viu isso acontecer. Então, e Jesus aqui, nesse último versículo, lá no 23, ele fala assim: bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Amém? Glória a Deus. Por que não achar motivo de tropeço? Porque muitas pessoas naquele tempo se escandalizavam com ele. Quem que eram os que se escandalizavam com Jesus? Os próprios fariseus, os escribas, doutores da lei, aqueles que seguiam as leis da Torá, aqueles que tinham como, seguiam a doutrina do pai Abraão da época, né? E hoje ainda tem. E nos dias de hoje, né, aliás, naqueles dias, eles se escandalizavam quando Jesus ele falava
de assuntos espirituais. Quando Jesus falava da eternidade, falava de assuntos sobre o céu, eles ficavam horrorizados. Eles falavam assim: esse homem tem demônio, esse homem é endemoniado. Então eles falavam que Jesus tinha um demônio. Então eles se escandalizavam. Isso que Jesus fala aqui: aquele bem-aventurado, aquele que não achará em mim motivo de tropeço. O que é o tropeço? É as pessoas que se escandalizam com a palavra da verdade. E nos dias de hoje, né, se Jesus viesse nos dias de hoje, muitos iam se escandalizar nele. Aliás, muitos já se escandalizam, né? Nós pregamos essa palavra aqui, e muitos que têm o acesso a essa palavra se escandalizam, né? Muitos querem desconstruir essa palavra. Muita gente quer usar também como um objeto de dominação, né? Como ferramenta para poder conquistar, dominar as massas. Mas existem muitas igrejas sérias que pregam essa palavra, e nós somos uma delas que pregamos esta palavra. E quando nós muitas vezes pregamos o que realmente está na palavra de Deus, tem gente que se escandaliza, tem gente que acha um absurdo, né? E pessoa que tem caminhada na fé, pessoa que conhece essa palavra e que distorce essa palavra para benefício próprio. Então, muitas pessoas hoje acham, elas não são bem-aventuradas porque elas tropeçam na própria palavra que elas pregam. Por quê? Porque elas estão distorcendo a palavra e trazendo muita enganação para o povo. Então, a Bíblia fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nossa missão, para pregarmos o Evangelho, é justamente trazer, né, a verdade da palavra de acordo com as Escrituras, e não inventar uma história, né? E não inventar, contextualizar uma história que não tem um fundamento bíblico. Você tem que contextualizar o fundamento da palavra, né, de acordo com os preceitos da palavra. Então, trazendo para os dias de hoje. Hoje o Senhor ele tem curado, ele tem transformado, ele tem libertado pessoas. Então é preciso que você ande pela fé. E a Bíblia fala que aquele que anda por fé é bem-aventurado. Bem-aventurado os que creram e não viram. Então nós temos que andar por fé e não por aquilo que nós vemos. Às vezes você contempla um cenário desfavorável para você, mas nós não nos movemos de acordo com o cenário desfavorável. Nós nos movemos pela fé, né? Porque muitas vezes nós vamos encontrar cenários desfavoráveis em alguns momentos das nossas vidas. Então nós temos que entender que a palavra é o nosso combustível, é a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos impulsiona a seguir e a prosseguir, porque o nosso chamado, né, nossa eleição, ela não está balizada, né, por situações de visível aparência, mas a nossa chamada, ela está balizada de acordo com o fundamento da palavra, de acordo com aquilo que o Senhor nos marcou lá atrás, de acordo com aquilo que Deus marcou a tua vida, marcou a minha vida, né, com aquilo que o Senhor já realizou na minha vida, né? Então eu não posso, como é que eu vou dizer assim? Eu não posso negligenciar aquilo que Deus já fez na minha vida, entendeu? Por um momento aparente, por um momento onde eu possa estar passando uma dificuldade, uma fraqueza, eu possa estar passando uma escassez de momento, porque todos têm um tempo de passar em uma escassez. O próprio profeta Elias, ele passou um tempo de escassez, né? E o Senhor levantou o quê? Uma viúva pobre para alimentá-lo. O Senhor colocou ele no local onde ele bebia do ribeiro, onde os corvos traziam de dia pão e carne, e à tarde pão e carne para ele. Mas ele não disse: cansei de ser profeta, vou deixar de ser profeta porque hoje eu estou passando necessidade. Não, ele sabia da missão dele, ele tinha consciência do chamado dele, ele sabia quem ele era, ele sabia de onde o Senhor tirou ele, e ele sabia qual era a missão dele. Então aquela situação aparente ali era uma situação temporária, aquela situação não ia abater ou demover a alma dele, né? Ou fazer a alma dele se mover por um sentimento de abatimento por causa de uma situação aparente, mas ele tinha convicção do chamado dele, que aquele momento ali é um momento que ia passar,
E aquele momento só ia contribuir para quê? Para amadurecer a sua fé. Aquele momento ia contribuir para quê? Para que ele pudesse, né, alcançar novos níveis, porque o Senhor estava trabalhando com ele, porque o Senhor estava tratando com a vida do profeta. Então, da mesma forma, Jesus ele fala assim: bem-aventurado daquele que não acha tropeço em mim. E muitos acham tropeço no Senhor quando vem alguma coisa errada, né? Quando vem alguma situação que não há tempo, que não era o tempo do Senhor ainda para se cumprir. Você achou que era o seu tempo, né, que deveria se cumprir no seu tempo e não se cumpriu. Então a pessoa, ela fica de certa forma, até entristecida, esperando uma coisa acontecer, e quando não acontece no tempo que ela achou que deveria acontecer, ela se decepciona, ela quer abandonar tudo, quer chutar tudo pro alto. Então, aquele que é ungido de Deus, né? Porque se o Espírito do Senhor está sobre ti, né, o Espírito do Senhor não vai te abandonar quando você estiver na necessidade. Quando o Espírito do Senhor está sobre ti, ele não vai te abandonar quando você estiver sozinho. Não é, muito pelo contrário. A palavra fala que o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos. E por mais que você esteja sozinho, esse que é o melhor momento em que Deus vai marcar a tua vida. Porque Deus ele sempre marcou os homens de Deus, né? Não foi no meio das multidões, mas foi quando eles estavam sozinhos, eles tinham aquela comunhão com o Senhor. E o Espírito do Senhor está sobre você em qualquer situação, né? Aqui a palavra do Senhor fala assim: porque Ele te ungiu para pregar as boas novas. Isso não quer dizer que você vai viver em berço esplêndido a vida toda. Se o Espírito do Senhor te ungiu, a unção ela não vai sair quando você sentir dor. A unção não vai sair quando você passar necessidade. A unção de Deus ela não vai te abandonar quando você passar uma dificuldade financeira, quando as pessoas te abandonarem. A unção do Senhor não vai passar de você quando você vê pessoas virarem as costas para você. A unção de Deus e o Espírito do Senhor vai estar sobre ti, mesmo quando alguém virar as costas para você. Amém? Então, aprenda isso. A unção do Senhor, ela nunca vai te abandonar, porque a palavra de Deus, ela é certeza. A Bíblia fala: seja a palavra de Deus verdadeira, todo homem mentiroso, ok? Então lá o apóstolo Paulo fala lá numa das suas cartas que a unção de Deus e os dons do Senhor são irrevogáveis. Se é irrevogável, então não é uma situação aparente que vai mudar aquilo. Se é irrevogável, não é uma situação aparente que vai mudar. Amém? Então Deus, Ele tem momentos, Ele tem hora para todas as coisas, né? Tem hora para todas as coisas. É igual as estações do ano. Tem dias, são dias maravilhosos, dias em que o céu é lindo, maravilhoso, claro, de sol. E tem outros dias que são dias assim difíceis, dias de frio, de chuva, dias difíceis, dias em que certos lugares, né, onde tem tempestade, chuva, causa desastres, desastres ecológicos, desastres assim, inundam casas, traz prejuízos. Então tem momentos em que a pessoa passa por dor, passa por situações de dificuldade, mas nem por isso o Espírito do Senhor deixou de estar sobre você, nem por isso a unção dele saiu da tua vida. Então você tem que entender que mesmo nessa situação, mesmo você passando por essas situações, o Senhor vai te usar. Ele vai te usar para você pregar as boas novas aos quebrantados. Ele vai te usar para você curar os enfermos. Ele vai te usar para você proclamar o Evangelho. Mesmo numa situação em que haja caos, em que haja guerra, em que haja dificuldades, né? em que haja perseguições, em que haja situações adversas, o Espírito do Senhor vai estar sobre a tua vida para te usar, para fazer de você um luzeiro ali. Jesus nos falou aqui na palavra que nós seremos luz
né? A luz que brilha nas trevas. Então, você vai ser a luz que brilha nas trevas. Então, aonde você for, pode ser o local mais escuro que for, pode ser o local que tenha a situação mais negra, mais escura que for, a situação mais tenebrosa, você vai ser um instrumento para levar as boas novas. Você vai ser um instrumento para poder enviar a luz de Cristo. Sim. Você vai ser um instrumento para ser usado para levar a luz de Cristo em todos os lugares. Amém? Então você tem que ter esse entendimento. Não é um ambiente que faz você que vai, não é um ambiente que vai mudar você, mas é você que vai transformar o ambiente. A tua presença, ela tem que ser uma presença que vai ser uma presença transformadora. As pessoas, elas têm que, quando você chegar no local, né? Aqui como Jesus, ele fala aqui que os espíritos, ele curava os enfermos, os espíritos malignos eram expulsos, né? Como ele fala aqui, lá no versículo 22, os leprosos eram purificados, os mortos ressuscitados, o evangelho anunciado, né? Os espíritos imundos eram expulsos. Então, onde você chegar, a unção que está em você, ela já vai expulsar todo o mal, já vai expulsar todo espírito maligno e imundo, por causa da tua presença. Então, a tua presença em qualquer local, né, ela vai ser uma presença que ela vai ser marcante, ela vai ser um divisor de águas, ela vai ser um balizador de águas, né? Então, receba essa palavra na tua vida, receba este evangelho. Nunca se escandalize com o evangelho de Cristo, nunca tropece. Quando ele fala aqui de tropeçar, quando a gente se escandaliza muitas vezes com situações que para nós até são desagradáveis. Por exemplo, né? Toda família está sujeita a perder um ente querido. E muitas pessoas, às vezes, elas põem Deus na parede falando: por que você permitiu isso? Por que você deixou fulano morrer? Por que você tirou de mim? Por que você deixou eu sozinho? Então, o que acontece? Muitas vezes estamos passíveis a passar por essas situações, e nós não temos que tropeçarmos no Evangelho, pôr Deus na parede, né? Culpar Deus, porque isso aí morrer um ente querido, e isso faz parte do ciclo da vida. Nós nascemos, crescemos, né? Vivemos, e vai chegar um momento que todos vão passar daqui para a eternidade. Então, quando chega o momento do seu ente querido, você vai ficar triste, vai viver o seu tempo de luto, vai. Só que viva o seu tempo de luto, sabe, glorificando a Deus, sabendo que aquele seu ente querido, ele cumpriu a missão dele aqui na terra, né? E ele vai estar na eternidade com o Senhor, né? E em breve, um dia, vocês estarão juntos na eternidade, quando se cumprir o seu período também, o seu tempo, porque todos nós temos um tempo, né? Então, para nós podermos entender a palavra, a pessoa que tropeça no Filho do Homem é aquela que começa a se escandalizar, começa a criticar Deus, começa a amaldiçoar Deus, como a mulher de Jó. Amaldiçoa esse Deus e morre. Você não está vendo o que está acontecendo, a desgraça está acontecendo aí na tua vida, né? E muitas pessoas elas veem aquela situação temporal e querem culpar Deus, e querem falar: Deus que permitiu essa desgraça acontecer na minha família, na minha vida, e não sei o que. Amaldiçoa esse Deus e morre. Só que Jó, mesmo naquela situação, ele glorificou a Deus. Ele falou assim, ele falava que nunca ele abriu a boca para dizer nada contra o Senhor, mas ele glorificava o Senhor, porque depois Deus mudou a sorte dele, e ele teve a sua saúde restituída, ele teve a sua família restaurada também, depois de muitos anos, depois de um tempo, ele teve o dobro de tudo, como diz a palavra, ele teve a restituição, porque ele aprendeu a esperar no Senhor, né? Porque a restituição de Jó não foi da noite para o dia,
né? Ele levou vários anos para poder recompor tudo aquilo, mas ele foi recompondo. Ele foi glorificando a Deus, porque ele sabia no Deus que ele cria, né? Porque como ele diz na palavra, antes eu conheci o Senhor de ouvir falar, hoje eu conheço Ele de andar com Ele. Então aprenda a andar com o Senhor, principalmente nos momentos difíceis. Você só vai aprender a conhecer o Deus que você serve, né? No momento da abastança, né? Da conta cheia, né? No momento da alegria. Você vai aprender a saber quem é o seu Deus. Você vai aprender a saber quem é o seu Deus no momento da dificuldade, da dor, da aflição, no momento em que você está sozinho, no momento que todos te abandonaram, aí você vai saber quem é Deus na tua vida. Amém? Então aprenda a esperar com paciência no Senhor. Amém? Aprenda a esperar no seu Deus. Aprenda a ter Ele como a sua esperança. Amém? Porque, para e pensa. Se você culpar Deus pelas situações adversas da tua vida, né? Aí você vai estar afastando de você o único que pode reverter e mudar a tua sorte. E se você abandonar aquele que é o único que tem o poder de mudar a tua sorte, e aí? Você vai se apoiar em quem? Né? Você vai ter a sua esperança apoiada em quem? No dinheiro? Não. No homem que é falho, que é mentiroso? Não. Né? Aí você não vai ter mais nada. Se você não tiver o Senhor para se apoiar, para você crer na palavra dele, mesmo na dificuldade, você não tem nada. Se você não tiver o Senhor, você não tem nada, né? Você pode ter momentaneamente poder, dinheiro, você pode ter momentaneamente um status, você pode ter, por que eu falo momentaneamente? Porque tudo é passageiro. O poder na vida do homem, o poder, né? O poder político, o poder empresarial, o poder humano, ele é temporal, ele é passageiro. Só que o poder de Deus ele é eterno. O poder de Deus não passa. Amém? Então você tem que estar aliançado com aquele que tem o poder eterno. E nunca estar aliançado com aquele que tem o poder temporal. Um poder que hoje você vê e amanhã um dia acaba. Amém? Então você tem que aprender a você estar aliançado com o autor e consumador, aquele que é realmente, né, aquele que vai te fundamentar, aquele que vai trazer para você o fundamento, como diz na palavra, porque lá no livro de Lucas, no capítulo 6, lá no 46, porque o Senhor ele fala sobre os fundamentos. Então você tem que ter o fundamento, né? É semelhante ao homem que edifica a sua casa, cavou e abriu profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, que a enchente são as adversidades, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve não pratica semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra ou sobre a areia, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela. Então, você pode ver que nas duas situações arroja o rio. O que quer dizer o rio? A mesma dificuldade que vem para o que tem a vida fundamentada, vem também para o que não tem a vida fundamentada. Arrojou e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então eu estou sujeito a passar adversidades. Você também está sujeito a passar adversidades, como diz aqui na palavra. O que vai diferenciar entre mim e você é o fundamento. Se eu tiver minha vida fundamentada na palavra, na rocha que é Cristo, né, a minha casa não vai cair, ok? Minha casa espiritual não vai esmorecer, não vai desabar. Mas aqui ele fala, mas os que ouvem não praticam. Amém? Muita gente ouve a palavra, e o que não pratica é aquele que um dia se escandaliza no Senhor. É onde ele tropeça no Evangelho. É onde ele tem a sua ruína. Então, aí grande é a sua queda. Então, aí a queda da sua casa espiritual. Então, para que a sua casa espiritual, que é você, ela não venha ruir, ela não venha cair por conta das dificuldades aparentes, momentâneas, você tem que estar fundamentado. Você tem que ser aquele que pratica a palavra, aquele que é um praticante do Evangelho. Então, você tem acesso à Bíblia. Você tem uma Bíblia aí na tua casa.
Amém? Você tem a Bíblia, né? A Bíblia tem acesso até no aplicativo. Você baixa na Play Store qualquer Bíblia no teu celular. Então a Bíblia ela é acessível a qualquer ser humano, tanto física como em aplicativo. Então os homens, eles são indesculpáveis de dizer para Deus: eu não sabia, eu não conhecia. Quando chegar naquele grande dia, né, o ser humano não pode dizer para o Senhor: eu não sabia, ninguém falou nada para mim, né? Porque esse evangelho é pregado aos 4 cantos do mundo. Compartilha esta live aqui, e essa live aqui, ela é anunciada por vários países, né? Suécia, Portugal, Espanha, Estados Unidos, muitos nos assistem lá, né? Vários locais, Brasil todo. Então, essa palavra ela é pregada aos 4 cantos do mundo. Então, você não tem desculpa de dizer: eu não ouvi, né? Eu não fiquei sabendo. Está sabendo agora da palavra. Então, eu faço esse convite para você. Você que ainda não entregou a tua vida para Jesus, eu anuncio para você hoje, né? O autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Aquele que nos ungiu para pregoar as boas novas. Aquele que é ungido de Deus para te libertar do cativeiro. Então, eu faço esse convite para você. Não é para você aceitar Jesus. É para você entregar a tua vida para Jesus. Porque Ele já te aceitou. Então, é tempo de você entregar a tua vida para Cristo. Então, se você ainda não conhece esse Deus vivo, eu convido você para que você dê uma oportunidade para que Ele possa entrar. Que a palavra fala assim: se eu bater na porta do seu coração e você me permitir entrar, eu cearei com você e estarei com você todo sempre. Amém? Mas um dia você tropeçou nesse evangelho, você se escandalizou por algum motivo e você está desviado dos caminhos do Senhor. Eu faço esse convite: volte para os caminhos do Senhor. Qualquer lugar desse mundo que você está ouvindo essa palavra, qualquer canto, onde chegar o som da minha voz, se você está afastado dos caminhos do Senhor, volte, né? Mas eu não vou voltar para o lugar onde eu fui ferido, magoado. Vai para outro. Por isso que existem diversos tipos, né? Inumeráveis tipos de ministérios e igrejas. Para quê? Se você não se encaixa em uma, vem outra, né? Mas procure uma que seja mais próxima da Bíblia. Não vai na igreja mais perto da tua casa, vai na igreja mais perto da tua Bíblia. Amém? Então eu convido você, né? Se reconcilie com o Senhor. Você que um dia conheceu o Evangelho, você que um dia esfriou na fé, eu falo para você: se reconcilie com o Senhor. E se você desejar no coração vir aqui nos visitar, estamos aqui na cidade de Guarulhos, São Paulo, Brasil, Rua Augusto Caneiro 53, Jardim Paravente, muito próximo do aeroporto, até que você escuta o barulho aqui das aeronaves passando. Então você que tem qualquer lugar do mundo, pega um avião, vem aqui nos visitar, né? Vem aqui ouvir a palavra, vem aqui receber uma unção, para que eu possa te ungir com óleo, para libertar a tua vida de todo o cativeiro, porque o Senhor nos ungiu para libertar os cativos. Então venha receber a unção com óleo, vem aqui entregar o teu dízimo, a tua oferta, vem aqui, né? Participar da Santa Ceia do Senhor, e nós vamos ter comunhão com você em nome de Jesus, amém? Então, amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Se levante aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos estar orando. Apresente a tua família, apresente os teus entes queridos, apresente aqueles que um dia se afastaram da presença do Senhor, aqueles que um dia, né, aqueles que você também conhece, que não conhecem ao Senhor. Então, você vai interceder pela vida deles em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Para que você possa ser um instrumento e um proclamador das boas novas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te glorificamos por cada vida aqui, Senhor, que está ouvindo esta palavra, né? Em nome de Jesus, Pai, alcança cada um aqui presente, os familiares dos que estão aqui presentes, os familiares dos que nos assistem pelas redes sociais. Meu Deus, visita cada familiar. O Senhor venha transformar cada família, tira o caos, tira o medo, tira o pânico, tira a enfermidade. Em nome de Jesus Cristo, desde já nós repreendemos, Pai, toda enfermidade, todo espírito de enfermidade bata e retirada dessas famílias. Em nome de Jesus, assim como Jesus falou aqui para os discípulos de João, né? Os cegos vêm. Eu profetizo que você tenha a sua visão restaurada, que os coxos andam. Se você está paralisado numa cama, assim como nós oramos lá no HMU, aquele homem levantou da cama e começou a andar. Eu profetizo que você vai levantar dessa cama, você vai levantar dessa cadeira de roda,
E você vai começar a andar amanhã. E você vai pegar esse aplicativo e vai nos dar o testemunho em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo na tua vida, né, que você seja purificado, que você que está morto espiritualmente, seja agora ressurreto, que o teu espírito agora seja renovado, haja ressurreição em nome de Jesus Cristo. E aos pobres de espírito, não é a pessoa que é pobre financeira não, é a pessoa que tem o seu espírito, né, empobrecido, que não tem a riqueza do Espírito Santo. Então receba a riqueza do Espírito Santo, receba na tua vida aí o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. E eu profetizo em nome de Jesus que você vai ser salvo. Tu e a tua casa servirão ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, amém? Você que fez essa oração comigo, né? Você que quer entregar a tua vida para o Senhor, entre em contato conosco aí pelas redes sociais, vai estar aí os nossos contatos. Você que quer se batizar nas águas, venha falar conosco, nós vamos providenciar o batismo nas águas para você. Você que quer voltar aos caminhos do Senhor, venha receber, né? Porque o Senhor está aguardando você como filho pródigo em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, né? Levante suas mãos aos céus, amém? Vamos receber a bênção apostólica em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz, amém? E que o Senhor te leve para uma semana de vitória, para uma semana de transformação, para uma semana de libertação, em nome de Jesus. Eu te abençoo e te envio em nome de Jesus, amém? Amém. Tem algum recado? Não. Amém. Glória a Deus. Então Deus te abençoe em nome de Jesus.